recentemente eu voltei de um hiato de aproximadamente um ano. E esse vídeo que você está vendo agora será o sexto vídeo desde minha volta. E apesar de eu não ter mantido uma frequência consistente, eu tive algumas experiências interessantes fazendo vídeo para o YouTube, desde antes do hiato, da forma que eu faço. E uma coisa que eu digo pra vocês que está pensando em começar, não é qualquer um que consegue fazer vídeos bons para o YouTube. E eu vou falar disso nesse vídeo. Bom, na realidade esse vídeo aqui é um conjunto de reflexões que eu tive nesses últimos tempos. Algumas falam diretamente com assuntos muito pessoais meus, então não vou me aprofundar muito nessas. Falaria apenas sobre como essas reflexões se interlaçam com as experiências que eu tive com esse site. Outra coisa importante se dizer é que esse roteiro eu estou escrevendo meio no freestyle. Não tenho pretensão de pensar nem um pouco se o storytelling vai ficar legal. Apenas estou escrevendo e não farei muitas mudanças. E por último, talvez a edição desse vídeo seja mais simples, então se quiser ouvir como um podcast, sinta-se à vontade. Uma das reflexões que tive nesses últimos tempos é que eu sou burra demais para fazer vídeos no estilo dos vídeos que eu queria fazer. Na verdade, eu ia até fazer um vídeo mais completinho falando disso. Porém, quando se trata do campo de aprendizado e de inteligência, é muito precipitado você querer dissertar sobre sem ter um mínimo conhecimento prévio. O que é bem irônico, porque o vídeo ia falar justamente da minha falta de conhecimento. Mas vamos com calma. Burra talvez seja uma palavra forte. Eu sou ignorante, inexperiente e não tenho formação. Sou jovem demais e mais uma porrada de coisas. E eu não falo isso me menosprezando. É que os vídeos que eu queria fazer demandavam muito mais conhecimento que eu sequer poderia imaginar. Porque eu queria fazer análises e falar da minha interpretação em cima de algumas obras. Porém, não é qualquer um que pode fazer análises boas das obras que gosta. Vamos pegar o link do canal Quadrinhos da Sarjeta. As análises dele normalmente são muito boas e bem interessantes. Mas vocês sabem o quanto que ele estudou? O tamanho da bagagem que ele tem? O cara é professor há anos, tá ligado? E eu não tô dizendo que você aí não pode fazer análises se não for formado. É só que um conhecimento mínimo você precisa ter. Fora bagagem cultural, tem um negócio chamado intertextualidade, que de forma muito simplificada é o diálogo entre textos. Um exemplo bobo disso é a franquia Todo Mundo em Pânico, que dialoga e referencia filmes de terror para fazer comédia. Acontece que todo texto referencia outros, e se você não tiver conhecimento de vários textos, você pode acabar não pegando as nuances de alguma obra. Várias obras referenciam mitos gregos, épicos, clássicos da literatura e etc. Porém, eu não preciso nem ir tão longe. Naquele meu vídeo falando da música do Ben Folds, eu não citei em momento algum a referência óbvia que o clipe e a música fazem à música Break Stuff e a banda Limp Bizkit. Isso porque naquela época eu sequer tinha ouvido qualquer música da banda. Eu não consigo sequer culpar o meu eu do passado por não perceber, porque eu não sabia nem que eu precisava conhecer o Limp Bizkit para entender a música do Ben Folds um pouco melhor. Porém, eu não posso ficar sem fazer nada. Eu só fui perceber como a música referencia o Limp Bizkit depois desse ano que eu comecei a me interessar pela banda, que obviamente senti uma vergonha descomunal. De certa forma, é até culpa minha por não ter pesquisado o mínimo sobre o nu metal, que era mais ou menos o assunto daquele vídeo, né? Esse exemplo é sobre uma banda de muito fácil acesso. Porém, se eu quiser falar da minha interpretação sobre alguma obra mais complexa, como eu vou fazer isso sem conhecer as obras referenciadas? Entendem? E você não necessariamente precisa conhecer todas as referências. Não é totalmente necessário. Porque em mangás, muitas coisas referenciadas são coisas culturais do Japão. Obras, acontecimentos, mitos e até programas de TV. Porém, é preciso ter uma base mínima, lógico. Se eu fizesse vídeos de opinião, ou não me importasse de fazer análises rasas, aí tudo bem. Mas não é isso que eu quero, certo? Porém, eu não tô parada. Eu tô sim estudando para poder interpretar obras de maneira melhor. Estou estudando teoria literária. Tem vários autores que eu já me interessei aí e que estou começando a estudar. Eu também pretendo estudar mais sobre filosofia e tal, etc. Mas fora isso, também estou lendo mais para aumentar meu repertório e poder reconhecer as referências nas obras. Já deu para perceber isso quando fiz um vídeo sobre o livro A Máquina do Tempo. Inclusive, só lendo o livro já consegui perceber algumas obras que referenciam a Máquina do Tempo. Algumas obras que eu gosto, inclusive. Tipo de Jojo mesmo, que tem uma referência bem óbvia na parte 6. E na verdade é bem legal ir lendo as obras mais clássicas e ir percebendo obras que a referenciaram. É até satisfatório. Porém, enquanto eu não tiver repertório suficiente, eu vou simplesmente parar de fazer vídeos? É o que vamos discutir nesse momento. Na verdade, eu tenho pensado bastante sobre o canal ultimamente e que tipo de conteúdo seria interessante de trazer. Eu inclusive estou tentando até elaborar uma identidade visual para deixar o canal mais interessante. Só que por enquanto, está só no campo das ideias justamente por eu não ter certeza de como caracterizar meu conteúdo nessa plataforma. Acontece que eu tenho a minha opinião de que mesmo que eu ainda seja uma pessoa que não tem muita bagagem, as minhas interpretações ainda são válidas. De todo mundo é. E eu sinto que eu tenho sim coisas a adicionar sobre as coisas que eu comento. Porém tem um problema, que é que eu ainda não sei direito o que é o meu canal. Quando eu tava pesquisando sobre o YouTube, sobre como o algoritmo funciona, etc., eu vi muita gente falando
falando que é melhor você definir o nicho que você gostaria de fazer vídeos, e eu pensei que queria fazer vídeos sobre mangás, ou sobre HQs no geral, mas eu percebi que eu não queria me limitar também. Então eu tive que ir um pouco mais no fundo do meu subconsciente, tive que observar minhas ideias de vídeos e os meus vídeos em si, pra tentar reconhecer algum padrão no tipo de vídeos que eu gostaria de fazer. E na verdade eu consegui. Eu percebi que, inconscientemente, evito falar coisas que estão muito no mainstream, que está todo mundo falando. E falo sobre umas paradas mais obscuras. Não no sentido de, meu Deus, estão tentando esconder isso de você. Talvez desse jeito, às vezes, mas sim no sentido de histórias que às vezes já são de autores famosos, mas que não são tão conhecidas, ou não estão sendo tão faladas atualmente. Tipo a obra do Junjito que falei. Ela até que é famosa, mas não estava em alta. As pinturas do Simon Stalenhag, o livro A Máquina do Tempo, entre outras coisas assim. São todas coisas que são famosas em seus nichos ou que já foram muito famosas, mas que atualmente não estão sendo tão relevantes. Eu fiz vídeo de Coringa, mas foi o primeiro, não o segundo. Inclusive achei ruim postar nessa época do segundo, porque por muita gente está falando, acabou não sendo tão recomendado. E aí eu já consegui tirar ideias também sobre como vai ser a identidade visual do canal. Eu tava pensando em me inspirar na estética de programas que passam ou passavam de madrugada. E também teria um leve ar de conspiração. Porém eu posto meus vídeos sexta tarde, então eu ainda não sei se vai combinar. Mas vamos ver, né? Eu ainda vou me decidir. Então se o estilo do canal der uma guinada repentina, vocês podem ter certeza que eu tomei uma decisão. Eu gostaria de finalizar esse vídeo também falando sobre o algoritmo do YouTube. Tem bastante gente que tem uma rixa com os algoritmos de redes sociais. E muita gente tem rixa com o algoritmo do YouTube em específico, porque sentem que os limitam. Eu particularmente vejo seus problemas, como a necessidade de manter uma frequência boa, mas também consigo criar vídeos de uma forma que estejam em sintonia com o algoritmo, pelo fato de eu estar sempre tendo ideias e tal. Apesar disso me limitar também, porque muitos roteiros eu tive que fazer meio que em cima da hora, ou terminar rápido, e acabou que eu não desenvolvi tanto, não fiz pesquisas tão aprofundadas, e isso é algo que eu ainda tenho que lidar, que eu ainda tenho que trabalhar melhor. Antes eu tava falando sobre achar um nicho, identidade visual, e eu tinha citado que falavam que isso era bom para o algoritmo e etc. Porém eu disse isso mais para sintetizar algumas questões que me fazem sim querer criar uma identidade visual pro canal. Eu não pretendo fazer isso apenas para favorecer o algoritmo. Tipo, também é para isso, mas é mais uma questão de unir o útil ao agradável. E a parte agradável, aqui, no caso, seria criar uma experiência artística mais legal para quem for assistir. Por isso eu tinha pensado na vibe de programas que façam em madrugada, porque isso tornaria meus vídeos mais interessantes de se assistirem, e é algo que eu quero prezar bastante nisso. Já que pelo que eu percebi até agora nos meus vídeos do YouTube, meio que eles são meio avulsos, não tem nada que os diferenciam dos outros. Tudo bem que eu faço meus próprios roteiros e tal, e muita gente não faz, porém eles ainda assim não tem nada de muito especial, no questão de visual mesmo, no questão da forma que eu escrevo meus roteiros. Então provavelmente em algum momento vai mudar bastante. Não o suficiente pra, sei lá, perder qualquer essência que seja, mas sim pra eu me encontrar melhor no YouTube, porque eu vejo que seria muito mais interessante assim. A realidade é que eu tô fazendo vídeos porque eu realmente gosto da parada. Fazer vídeos é algo que realmente me entretém e que eu realmente curto. E como no vídeo dos Analog Horrors, que teve uma boa repercussão, eu gosto bastante de ser recompensado assim. E eu vejo que muita gente atualmente faz vídeos muito idiotas ou muito sem sentidos pro YouTube, ou às vezes até vídeos nocivos pro YouTube. E as pessoas crescem com isso, tipo canais de opinião, que hoje em dia estão em baixa e tal, e graças a Deus que estão em baixa, né, porque eu não aguentava mais. Mas tipo, os caras cresciam com aquilo, com um conteúdo altamente nocivo. E isso pra mim foi meio que um incentivo, porque eu percebi que eles não faziam nada que os diferenciassem. E até por isso que esse tipo de conteúdo tá em baixa atualmente, porque eles não conseguiam se manter muito tempo, porque eles eram basicamente só uma fonte de notícias bem enviesadas. Não que a mídia tradicional já não fosse enviesada o suficiente, né? Mas isso serviu como incentivo pra mim, porque eu percebi que dá sim pra você fazer um conteúdo bom e crescer. Porque idiotas estão fazendo conteúdo qualquer coisa e estão crescendo. Então daria sim pra eu tentar investir um pouco de tempo em fazer um roteiro interessante, fazer umas coisas interessantes pra, de certa forma, me expressar artisticamente. E evoluir também algumas coisas, tipo escrever roteiros. Então eu tô estudando sim pra melhorar aqui. E esse vídeo é mais como não desabafo, porque eu não gosto de utilizar essa palavra, mas sim um vídeo de transição, assim, transição de época. Eu sinto que em breve meu canal vai mudar um pouco, e não vai mudar de conteúdo e tal, e sim vai mudar um pouco mais o visual, vai mudar mais a parte visual. E eu espero que quem esteja me acompanhando até agora goste dessa mudança. Então, se você não pretende parar de me acompanhar, tamo junto. É realmente legal ver que várias pessoas se inscreveram no meu canal, mais de 150 pessoas, né, no caso. Isso me anima bastante pra fazer o que eu pretendo fazer. Então, tamo junto.